Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e hoje a gente está dando start a uma série de 5 vídeos, 5 mensagens, onde eu vou ensinar para você princípios básicos para a gente aprender a gerenciar a moeda de maior valor da atualidade. Sabe que moeda é essa? Não é euro, não é dólar. Essa moeda se chama tempo. Tempo. Não sei para você, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas sempre falam que o dia poderia ter mais do que 24 horas, porque 24 horas é pouco para fazer tudo aquilo que elas gostariam de fazer. Então, se o tempo é algo precioso para você também, fica comigo até o final desse vídeo, e não só desse vídeo, mas toda semana, nesse mesmo dia, a gente vai estar postando 5 vídeos assim, ó, na sequência, falando sobre esse tema tão pertinente. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo de hoje, falando sobre tempo. Ah, e antes da gente evoluir, deixa eu já compartilhar contigo qual é a mensagem, qual é a frase que a gente vai compartilhar hoje. Sabe qual é? A gente tem pressa, mas Deus tem planos. Simbora! Gostou da frase? Frase de efeito, né? Mas não só de efeito, ela é muito real. Ela é uma verdade absoluta no reino dos céus. Deus tem planos. A primeira parte realmente ela pode variar. A gente tem pressa. Nem todo mundo tem, mas a maioria de nós temos. Por quê? Porque a gente está num mundo acelerado, gente. Tudo funciona muito rápido. A maioria das pessoas assistem vídeos no Instagram não, mas no YouTube. Vai assistir um vídeo, coloca o quê? Velocidade 1,5, velocidade 2. Porque a gente quer rapidamente saber o que é que vai acontecer no final. A gente quer rapidamente ter acesso a toda a mensagem, ter acesso a todo o conteúdo. E a gente não está se importando se a gente vai conseguir absorver tudo. A gente quer o cerne da questão. É ou não é? Vamos ser sinceros. Tem uma grande chance de você estar vendo esse vídeo aqui numa velocidade mais rápida do que o comum. Talvez não esteja, e que bom, que legal. Fico feliz com isso. Mas a maioria de nós, a gente assiste numa velocidade acelerada. Por quê? Porque a gente quer logo que aquilo que foi prometido no início aconteça. A gente quer logo chegar ao final. Todo mundo quer chegar ao final, sabe? E aqui eu vou compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que traz um pouquinho desse ensinamento. Qual que é? Não sei se você já leu, mas eu gosto muito do Evangelho de Marcos, porque Marcos é muito objetivo, ele vai muito pum, direto ao ponto. Ele quer passar a mensagem sem ter que explicar muita coisa. É tipo assim, você que corre atrás depois para entender. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, a gente tem a perícope que é bem conhecida. Jesus acalma a tempestade. Esse é o título dela. Você já ouviu falar? Vou resumir aqui, lendo 3 pontos. E esses pontos vão ser o nosso norte para aquilo que a gente quer compartilhar hoje, tá bom? Primeiro, versículo 35. A palavra vai dizer o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Então, a gente aqui, nesse primeiro versículo, a gente tem algo, eu vou chamar de promessa. Mas, na realidade, nesse aspecto aqui foi uma palavra que Deus disse, uma direção. Vamos juntos para o outro lado. E aí, o que é que as pessoas fazem? Vamos ter atitude que ajude essa afirmação a acontecer, né? Entram dentro do barco, começam a navegar e vão para o outro lado. Só que daí entra um detalhe bem interessante, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava se enchendo de água. Então, no meio do caminho, indo para o outro lado, não os discípulos, mas o que estava ao redor deles começa a não cooperar para a palavra que Deus disse, que Jesus disse. A tempestade começa a açoitar o barco e encher ele de água. E assim, a gente sabe que se o barco enche água, ele afunda, ele não continua navegando, tá? E o que é que acontece com os discípulos? Eles se amedrontam, eles sentem medo, eles ficam desesperados. Eles vão até Jesus, versículo 38. E onde é que estava Jesus? Na polpa do barco, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. É assim que Marcos fala. Dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos lhe acordam e dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Gente, eu acho muito interessante essa expressão, porque é a mesma que Marta usa. Quando ela está trabalhando demais e a irmã dela está só adorando, ela chega para Jesus e fala assim: não te importas que minha irmã fique aí enquanto eu estou trabalhando bastante? E os discípulos, eles usam a mesma expressão com Jesus: não te importas. Jesus, Jesus foi simplesmente o cara que desceu do céu, deixou de ser quem ele era lá no céu, para tornar-se homem como nós, passar pelas mesmas tribulações, inclusive ele também estava dentro desse barco, simplesmente porque nos ama, mas eles ainda não tinham entendido isso. Por isso eles falam: o Senhor não se importa. Só que eu e você, nós já entendemos. A gente já conhece essa história. A gente sabe como ela vai terminar. A gente sabe que na realidade ela não termina.
Ela só começa. Jesus morre e ressuscitou. Morre e ressuscita, né? Por causa de quem? Da gente. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você aqui, que não é nem o ponto-chave de hoje, né? Mas eu queria fazer esse parênteses aqui, compartilhando isso com você. Nunca ache que Deus não se importa. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com o teu sofrimento. Deus se importa com a tua tristeza. Deus se importa com a tua lágrima. Deus se importa com a tua vida. Deus quer te ver em paz, feliz, aproveitando tudo aquilo que Ele criou. Deus quer. Deus se importa com você. Então, eu vou deixar esse parênteses aqui bem gravadão para ficar no teu coração e na tua mente. Lembre-se sempre disso. Deus se importa com você. Deus se importa com você. E ele não só se importa, como ele faz planos relacionados a você. E nesse caso aqui, Jesus, ele tinha um plano com os discípulos. Qual era o plano? Vamos entrar no barco, vamos chegar ao outro lado. Era um plano bem simples. Uma palavra direta. E o que é que eles tinham que fazer? Navegar. Mas no meio do caminho algo acontece, no meio do nosso caminho coisas vão acontecer. Pedras de tropeço vão aparecer. Mas uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente no nosso coração. Deus tem um plano. Todas as palavras, gente, que Deus disse se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Então não ache que na sua vida elas vão falhar. Não vão. Jesus falou, vamos para o outro lado, vamos chegar no outro lado. O que os discípulos tinham que ter na mente, no coração deles nesse momento era, independente do que aconteça, não sei como, o barco pode se quebrar todinho aqui, mas a gente vai chegar lá, porque Jesus disse isso, então eu não tenho que me preocupar. Jesus se importa. Ele se importa com a sua palavra, ele se importa com a nossa vida, ele se importa. Ele vai cumprir. Só que os discípulos, eles não agem assim, eles ficam amedrontados e eles vão desesperados até Jesus. Não dá para o Senhor fazer alguma coisa? Jesus desperta na mesma hora, acalma o vento, a tempestade, e ele vai falar para eles o seguinte: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Isso está no versículo 40. Como é que ainda não tem fé? A pressa, gente, normalmente é uma inimiga. Vai na contramão, assim, da fé. Eu não sei qual foi a palavra que Deus lhe disse, eu não sei o que foi que ele te prometeu, mas uma coisa eu sei. Se Deus disse que vai acontecer, é porque vai. Se Deus falou para você que vai fazer, Ele vai fazer. Você não precisa que isso aconteça em uma noite, em um dia, em uma semana. Talvez você já esteja esperando há muito tempo e você diga para mim assim, você não compreende, Paulinha, porque eu já estou há muito tempo esperando. Você não está no meu lugar, realmente eu não estou no teu lugar, mas ó, o Senhor nunca falhou com a sua palavra. Ele não vai falhar com você. Deus tem um plano. E você não precisa ter pressa. Vai acontecer no tempo determinado, no tempo certo. Às vezes a gente tem essa mania, sabe, de ficar tentando acelerar o trabalhar de Deus, mas ó, nada que você faça apressa o que ele tem planejado. Deus tem um plano. E nesse plano ele já considerou todas as possibilidades. Vai acontecer no tempo dele. Vai acontecer no tempo dele. Até porque o plano dele não é só sobre você conquistar algo, é você estar pronto para viver esse algo. Deus não vai te dar algo que você não seja capaz de suportar. Seja luta, seja promessa, Deus não vai te dar. Vou dar um exemplo, não sei se você é pai ou mãe, mas se você for, ou se você tiver um sobrinho, uma sobrinha, enfim, que seja menor de idade. Eu tenho uma sobrinha que é criança, mas vamos supor que você também tenha, de 5, 6 anos, 4, nessa faixa etária. Você daria um carro para esse seu sobrinho, sua sobrinha dirigir? Um carro de verdade, um carro real. Você daria? Não. Por quê? Porque ele ainda não tem capacidade. Primeiro porque a gente normalmente não tem dinheiro para isso. Mas vamos supor que você tenha dinheiro para isso. Você daria? Não. Por quê? Porque ele não tem habilitação. Ele ainda não está maduro o suficiente, não tem a estrutura, a estatura grande o suficiente para o pé atingir a embreagem, atingir o acelerador, o freio, a visão, conseguir ver o que está acontecendo. Então é por isso que a gente não dá. Por quê? Porque por estrutura, aquela criança, aquela pessoa não está pronta ainda para receber. Então ninguém vai dar um automóvel para uma criança dirigir. Ninguém em sã consciência, na realidade, né? Porque não está pronto. Deus tem uma sã e santa consciência. Deus não vai dar algo para você que você não tem a capacidade de manusear, de trabalhar, de atuar. Deus não vai dar. Então, não tem como apressar. Tem como se preparar. E é para isso que a gente vai estudar sobre tempo. Porque tempo é muito importante sobre isso.
A gente vai colocando um monte de coisa para fazer durante o dia e falta tempo para essa preparação. Falta tempo para você parar, você estudar, você se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, para você desfrutar da plenitude das bênçãos que o Senhor tem para você. Eu sei que Ele pode fazer um milagre, independente de nós, mas Ele quer que a gente tenha capacidade de vivenciar esse milagre de forma plena. Esse é o melhor jeito, é a melhor forma de viver a promessa de Deus. Pleno, plena, entendendo cada coisa e podendo viver cada coisa de uma maneira leve, alegre, suave. Então entenda isso, que isso possa ficar aqui, ó, no teu coração gravado. Tempestades se levantarão no meio do caminho, mas fica tranquilo. Deus tem um plano. Processos vão se levantar no meio do caminho. Fica tranquila, não tenha medo. É parte do plano. Deus falou que você vai chegar, você vai. Deus te deu uma palavra, ela vai se cumprir. Uma promessa foi realizada para você, uma promessa foi dita para você, vai acontecer. Não tem promessa nenhuma, calma. A maior de todas é que um dia Ele voltará para nos buscar. E isso é real para todos nós, isso vai acontecer. E enquanto isso não acontece, creia, tenha fé, entenda. Deus está no barco. Nada de ruim vai acontecer com você. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O Senhor tem um plano. Não tenha pressa.